Daniel, irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Prazer enorme estar recebendo você aqui. Prazer enorme, tá? Para a gente poder bater um pouco desse papo. É um tempo muito curto para um conteúdo muito extenso, né? E aí a gente preparou aqui alguns tópicos para a gente poder estar conversando. Vamos tentar fazer o máximo de proveito possível. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui. Claro, eu que agradeço a oportunidade aí, porque falar sobre agrotóxico é algo um pouco polêmico, então talvez não tão confortável, mas é um tema que eu gosto, trabalho há muitos e muitos anos com isso. Então, sempre que eu vejo alguma informação enviesada ou utilizada de maneira incorreta, eu acho que é a nossa função como agrônomos aí e detentores de uma certa ciência, passar esse conteúdo para as pessoas para tentar tranquilizar e mostrar que não é bem por aí que as coisas funcionam. Show de bola. Inclusive, né, a gente até colocou o tema como agrotóxicos, né? Eu sei que muita gente não gosta desse nome. Inclusive, a nossa equipe de marketing, quando eu fui conversar com um rapaz aqui que ele me ajuda nessas decisões de temas, aí eu falei, não, cara, vamos colocar agrotóxico, chama mais atenção, tudo. Aí eu falei, pô, mas agrotóxico é um nome muito feio, tem que ser assim, tem que fazer um marketing para as pessoas chamarem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguém que tem um nome que não seja mais maleável. Eu falei, porra, o nome mais bonito que eu conheço é Daniel. Então vou chamar alguém que tem o mesmo nome que eu, que aí vai ficar um negócio, Aí, vai ficar um aí negócio ficou bacana. certinho, aí casou. Tá Mas certo. sim, Daniel, sim. então, Pode falar, pode falar. sim, porque ele deu uma falhada aqui, mas, cara, é Ah, isso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é um tema importante. O nome, ele pode assustar, né? Se a gente, principalmente quem olha de fora, né? Quem não está dentro do nosso setor e olha de fora, olha esse nome por agrotóxico já pensa estranho. Muito dos nossos sim. gosta de chamar de defensivo químico, enfim, de produtos fitossanitários, enfim. Mas esse nome, ele é importante que a gente trabalhe por cima dele. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Não? Não, cara. A questão do nome, na verdade, a gente assumiu esse nome no Brasil por conta de uma força de lei, né? Hoje existe uma lei, a Lei 4.074, que ela determina que agrotóxico chame agrotóxico. Então, a gente entende que as frentes querem alterar esse nome, existe até uma PL que alteraria esse nome para produto fitossanitário, defensivo agrícola, mas hoje o nome legal é agrotóxico, a gente não tem muito o que fazer contra isso, né? E o pessoal briga, assim, se seria agrotóxico, por que os remédios ou os medicamentos não são chamados humanotóxicos e por aí vai? Bem, isso foi uma questão de quando a lei foi discutida, passou desse jeito e é uma briga para tentar alterar isso futuramente. Agora, a nomenclatura, você pode utilizar produtos fitossanitários, defensivos agrícolas, agroquímicos, agrotóxicos. O nome que o pessoal convencionou-se a ser o ideal seria pesticida, que é o nome que é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os pesticides ou os praguicidas, né? Então, esses são os nomes de língua inglesa e língua latina que a gente deveria ter transportado para o português como um pesticida, mas veio aí como um agrotóxico que, apesar do nome ser assustador, e causar essa má impressão, o produto ele é realmente perigoso quando você pensa do ponto de vista de quem manipula o produto. Então, aí que também existe uma diferença, o risco de quem manipula e o risco de quem consome um produto consumido com ele. Então, são coisas bem diferentes e tudo que a gente pode discutir aqui, mas tudo que é feito como alerta do agrotóxico não está vinculado ao consumo de alimentos. É sempre pensando na segurança do manipulador. Essa é a grande questão dos agrotóxicos. Show de bola. Peraí, calma, segura aí, segura aí. Vocês estão vendo que o Daniel é um camarada cheio de conteúdo, né? Ele já está com o conteúdo todo na ponta da língua aqui para trazer para a gente. E esse é um tópico que a gente trouxe para poder bater esse papo, que é sobre nomenclatura. Mas, Daniel, explica para a gente um pouquinho, cara, para a gente poder estar começando. Quem é o Daniel Fornaroli, né? O que você faz hoje, Perfeito. como que você trabalha? Porque talvez tem muita gente que talvez não te conheça ainda, né? E já Sim, vai ficar sim. o convite aqui para a galera toda na live para poder seguir o Daniel, né? Para que vocês possam absorver esse mesmo conteúdo que ele vem passar para a gente hoje, né? Mas fala aí, quem é o Daniel? Perfeito. Sou Daniel Fornaroli, sou engenheiro agrônomo. Eu trabalho com pesquisa e experimentação de defensivos, de agrotóxicos, há mais de 12 anos. Então, eu venho de uma família de engenheiros agrônomos. Então, eu, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, todo mundo é engenheiro agrônomo. A gente tem estação experimental de pesquisa que faz os testes, que determinam as doses, número de aplicações, eficiência do produto no campo. Então, a gente faz os testes
que o governo aceita, então a gente tem um credenciamento dentro do Ministério da Agricultura, então a gente trabalha com essa parte. Eu trabalhei 5 anos dentro de uma multinacional, no departamento de assuntos regulatórios, então são os assuntos regulatórios, o que a gente chama de registro, né? São todos os estudos e todas as documentações que você precisa apresentar para o governo, então para o governo federal, no caso MAPA, Anvisa, e de defesa agropecuária, no caso dos estados, porque no Brasil você tem legislação para os dois lados. Então, eu trabalhei 5 anos com isso, e daí retornei para a empresa da família, né? A gente teve uma expansão de estação, então a gente trabalha com pesquisa aqui no Brasil e também no Paraguai, e a gente também trabalha com essa parte de conteúdo também, de geração de conteúdo online. Então, assim, basicamente seria isso. Show de bola, show de bola. Então tá bom, Daniel, aí você começou falando aqui sobre a questão de nomenclatura, hoje a gente considera como agrotóxico, mas se a gente trouxer aqui para o nosso setor, para o nosso dia a dia, você já disse que é aceito como agrotóxico, mas essa nomenclatura, ela pode ser substituída, você já disse sobre o defensivo agrícola, né? A gente pode utilizar outra nomenclatura, até onde é ruim utilizar o nome agrotóxico, ou a gente não, vamos continuar batendo na tecla que o nome é agrotóxico mesmo, e a gente vamos convencer as pessoas que é dessa forma. Como que está esse contexto da nomenclatura que chama muita atenção? Tá, bem, hoje a nomenclatura é por conta de um decreto, por causa de uma lei, né, uma lei de 1989 e um decreto de 2004 que mantém esse nome. Para alterar esse nome legalmente, aí existe um projeto de lei, né, que não, lógico que não existe um projeto de lei para alterar o nome, existe um projeto de lei para modernizar a lei dos agrotóxicos. E dentro de uns artigos seria a alteração de nome de agrotóxico para produto fitossanitário. Então, assim, o pessoal não vai fazer uma lei só para mudar isso, mas dentro de um contexto, isso também entraria, porque tem esse viés que traz essa questão, que deixa isso mal visto para a população. A população brasileira ela tem um receio de consumir um produto dito como convencional no mercado, por conta que fala que foi tratado como agrotóxico. E para quem não entende, esse é um nome que causa um certo impacto. Como eu falei, nos outros países não tem esse nome. Mas também o intuito como que isso foi criado não foi para a população, foi para o manipulador. Então, a hora que a pessoa que vai utilizar no campo pega um produto, pega um agrotóxico, pelo nome, ela se identifica que é algo que é perigoso para ela que está manipulando ele, o produto puro. Então, mas aí o que acontece? A mídia pega todas as definições, todas as classificações feitas para o manipulador e traz isso para o setor urbano. Então, qualquer classificação que um produto recebe, ele não é para a população urbana, ele não é para quem consome o produto, o alimento, é para quem vai manipular o produto. Então, as classificações elas são desviadas para poder trazer esse viés muito ruim para o defensivo, né? Mas o nome basicamente pode utilizar da maneira que quiser, né? A gente fala agrotóxico por uma questão de costume. Eu trabalhei muito tempo com regulamentação, então nos documentos, nos estudos, sempre a gente escrevia agrotóxico. Então chega uma hora que o nome perde até o peso, de tanto que eu escuto, de tanto que eu falo, é só mais uma palavra na minha cabeça. Mas tem que pensar que para quem não é, né, para quem ali não está convivendo com aquilo, ouvir um nome desse é um pouco pesado. Mas os próprios medicamentos, né? Se for ver os medicamentos, eles são considerados drogas, né? E se eu não me engano, a legislação é medicamento, remédio e droga. Então, só que as pessoas não utilizam droga dessa maneira, mesmo sendo um nome, digamos, correto, né? Então, você tem as drogarias e tudo mais, mas a droga é só quando faz mal, né? E não uma droga que faz bem também, tem essa questão. Fantástico, show de bola. É uma pena a gente não conseguir levar essa informação de forma sistemática para toda a população, né? É uma pena a gente não ter esse poder de colocar isso na cabeça. E tem até alguém comentou aqui embaixo, você substitui por veneno. Quem presta consultoria igual a gente acaba ouvindo isso com maior frequência. É muito comum o produtor chegar para a gente e falar assim, tá, em qual momento que eu vou bater o veneno? Em qual momento que eu vou colocar o veneno? Até onde a utilização desse nome, veneno, ela é ruim? Eu falo, essa semana mesmo, eu estava desenvolvendo aqui uma consultoria que a gente estava prestando, e o produtor, depois de enviar, ele trouxe de volta a informação perguntando em qual momento mesmo que ele ia colocar o veneno, que ele ia trazer o veneno e tal. E a gente, na hora de formular a consultoria, o laudo, em forma geral, a gente não trata como veneno. A gente já coloca como princípio ativo e a gente até presta algumas coisas de ligar para o próprio fornecedor para trazer o que ele pode, enfim.
a gente não trata como veneno, não tem como. Mas até onde isso é ruim, porque 80% dos produtores vão falar veneno, né? Sim. Eu considero da seguinte maneira, veneno, para o produtor, é um termo cotidiano. Ele Comum. entende a necessidade, ele entende a importância de utilizar os defensivos e não traz um viés negativo para aquele produto que ele utiliza. O problema é quando o produtor utiliza o termo veneno e a mídia pega esse termo, um urbano pega esse termo e deturpa ele, falando estão aplicando veneno na lavoura e estão me intoxicando, estão me envenenando. Então, assim, o produtor, eu vejo que ele não tem esse viés, essa malícia de utilizar esse nome por maldade. É por puro costume, porque o bisavô usava, o avô falava, o pai falava, o filho vai falar, e por aí vai, mas não está enviesado isso. Simplesmente é porque foi a forma que ele aprendeu quando era criança. Então, eu não vejo um problema para o produtor, mas, novamente, a hora que você pega uma informação do campo e desvia para a cidade, tentando trazer um viés negativo, você consegue deturpar e trazer esse pânico, né, que o pessoal acaba fazendo. Mas show de bola. E por falar em pânico, tem um livro, não tem um livro, mas tem vários outros artigos que trazem essa informação. Na verdade, eu já vi até algumas diferenças. Fala que a gente toma 10 litros de agrotóxico por ano, 8, 9, 11. Já fiz até algumas diferenças aqui. A gente toma isso tudo mesmo, Daniel? Tá de boa? Isso é normal? Isso ajuda, atrapalha? Até Não, onde isso é verdade? esse cálculo, isso é engraçado, né? Eu não sei, você fica em qual cidade, Daniel? Oi? Você fica em qual Que cidade? falhou aqui. Cidade, Agora, o qual nosso cidade você fica? escritório é em Colatina. O nosso escritório é em Colatina, no Espírito Santo. Ah, tá. Não, beleza. Então, talvez aí não tenha tido o que teve aqui no Paraná, porque no Paraná tem uma campanha permanente contra agrotóxicos e, se eu não me engano, 2 anos para cá, eles fizeram outdoors nas cidades. Então, cada cidade tinha um outdoor colocando lá. O londrinense, eu sou de Londrina, consome 10 litros de agrotóxicos por ano. E daí você ia para Campo Mourão, era 30, para outra cidade era 40 e por aí vai. Como que é feito esse cálculo para você chegar em 40, 10, 20 litros? Você pega ali um centro de distribuição, uma região onde são emitidas as notas fiscais e são distribuídos os produtos, e você vai ter um montante de produto comercializado, tanto em quilos quanto em litros. Então, você tanto faz você igualar esse produto em quilos ou em litros. Você pega aquilo que foi emitido de nota fiscal, de produto, e divide pela população daquela cidade. Pronto, você tem quantos litros de produto essa cidade consome. Faz algum sentido? Nenhum. Nenhum. Simplesmente isso é uma forma de você mentir com números. Porque é muito fácil você pegar e trazer isso, entendeu? Quando a gente pensa em agrotóxico na parte alimentar, aí a gente vai para uma questão que é a questão de resíduo alimentar e risco dietético. Que daí são outros inúmeros estudos que são feitos para se chegar no quanto de agrotóxico você pode consumir durante toda a sua vida, que a gente chama isso de IDA, que é ingestão diária aceitável. Então, se eu tenho lá um tebuconazol, por exemplo, existe uma quantidade de tebuconazol que eu posso consumir durante todos os dias que não vai me fazer mal nenhum. E isso depende, inclusive, do meu peso corpóreo, de quanto que eu peso. Então, tem que pensar que esse tebuconazol, eu não vou consumir tebuconazol, eu não como isso na colher. Esse tebuconazol, eventualmente, pode ser que ele tenha algum resíduo em alguma cultura, no arroz, no feijão, ali numa manga, onde eu for consumir. E para poder utilizar, para poder registrar os produtos no Ministério da Agricultura, na Anvisa, no IBAMA, a gente faz testes de resíduo. Então, esses testes de resíduo são feitas as aplicações dos defensivos a campo, e depois, dentro de um prazo determinado, que é o intervalo de segurança, é feita a coleta. Esse material vai para uma análise, que vai ser feito por HPLC, então é cromatografia, os níveis é 0,001 miligrama por quilo de peso de fruta, por exemplo, de soja. Depois isso vai ter que ser transformado junto com os dados do IBGE, que eles vão fazer uma somatória de quanto por cultura tem, por comida e por tipo de região. Então, se na região Nordeste eles comem mais arroz, 160 gramas de arroz por dia, eles vão pegar e fazer todo esse cálculo para ver o quanto isso é seguro, se isso chega a extrapolar, por exemplo, a IDA, que é a ingestão diária aceitável. Então, se a pessoa comer esse arroz durante toda a vida dele
E se esse arroz eventualmente tiver um resíduo, quanto desse arroz ela precisa comer para morrer? Então, assim, é coisa de 20 quilos por dia, assim. Então, é absurdo. A pessoa vai morrer por ingestão de arroz, mas não vai morrer por ingestão de debuconazol, por exemplo. Então, são coisas que vão muito além o cálculo, né? Sem falar que quando a gente considera a aplicação do produto, a gente tem a degradação, tem o metabolismo na planta, tem a degradação pelo meio ambiente. Então, o produto ele pode ficar absorvido no solo, ele pode lixiviar, ele pode hidrolisar, fotolizar. Então, assim, o produto ele vai se degradando com o passar do tempo. E cada dia de permanência do produto no meio ambiente ou na minha cultura é um dia de degradação. E essa degradação reduz o meu resíduo, que faz com que, consequentemente, chegue a um ponto que eu não consigo mais detectar. E a gente faz as análises de resíduos no campo com produto in natura, por exemplo, com arroz em casca. Mas você não consome arroz em casca, e nem arroz cru. Então, o fato desse arroz ser beneficiado, cada dia de beneficiamento, cada dia que esse arroz está distante da lavoura, até ele chegar na minha casa, é um dia de degradação de molécula. É um dia que essa molécula vai metabolizar e ela vai sumir. A partir do momento que eu lavo esse arroz, que eu cozinho esse arroz, estou colocando ali fatores físicos, principalmente com temperatura, que eu estou aumentando a degradação dessa molécula, se porventura ela ainda estiver ali. Então, quando a gente faz análise de resíduo, muitas vezes a gente nem encontra resíduo. Isso quando a gente está falando da matéria pura, matéria lá do campo. Você colhe, você tem 24 horas para fazer uma análise. Então, quando a gente pensa em produto processado, cozido, isso está muito mais distante. Então, a chance de você conseguir um resíduo ali é quase que impossível. Então, o pessoal realmente mente, não teria como você fazer esse cálculo 10 litros, não tem. Isso, a não ser que a pessoa esteja tentando um suicídio para pegar o produto concentrado, fora isso, não tem a menor chance dela fazer isso. Cara, se eu for olhar a análise deste teste e olhar as principais culturas que a gente trabalha aqui, levando em consideração que a gente, aqui na minha região, a gente nasce debaixo de um pé de café, as nossas principais culturas são mamão, hortaliças em forma geral. Se eu fizer um cálculo rápido aqui, eu acho que a gente consome cerca de 70 a 80 litros por ano, né? Então, se eu fizer um cálculo bem rápido aqui, né? Se for olhar por um teste dessa forma, completamente sem noção. Na sua opinião, Daniel, você acha que existe algum interesse econômico, social, político por trás de algum teste dessa forma, por se fazer dessa forma? Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que não faz sentido nenhum. Você acha que existe algum interesse por trás disso? É uma questão ideológica, né? Muitas vezes política e às vezes até partidária, né? Porque é uma bandeira. Então é uma bandeira que querendo ou não, move uma massa, né? Você ser contra isso, você ser contra a agricultura, tem a sua força. Então você tem os seus adeptos. Então, querendo ou não, a pessoa que quer ali, de repente, um voto, quer de repente, fazer uma junção de pessoas para conseguir alguma coisa, você simplesmente se apoia naquelas ideias que vão convergir. Então, eu vou fazer um grupo de pessoas que detestam agrotóxico. Eu vou fazer um grupo de pessoas que são somente pró-orgânicos. Então, você vai utilizar esse grupo de pessoas para poder evoluir uma ideia. Então, provavelmente tem algum viés, tem empresas por trás patrocinando isso, porque são caras as campanhas. Então, assim, as campanhas são anônimas, mas elas são caras. Não é uma pessoa que pega no próprio bolso e distribui outdoor por um estado inteiro. Então, assim, tem que ter alguém financiando isso, tem que ter um porquê. O porquê exatamente a gente não sabe, mas provavelmente tem um viés, principalmente político nisso. Eu imagino, né? Show de bola. E se a gente olhar, ainda pegando esse tópico aqui, desse contexto geral no Brasil, hoje, como que você vê o Brasil quanto à utilização de agrotóxicos? Só para a gente poder ter uma noção. A semana passada, muita gente entrou em contato com a gente por conta... para pegar mais informações sobre o nitrato de amônio, como a gente tem aí um foco muito maior em fertilidade dos solos, por conta aí da explosão que teve. E primeiro muita gente perguntando sobre armazenamento, forma correta, tal. E no final das contas a gente acabou fazendo um contexto geral e que o Brasil, dá show de bola em armazenamento, manuseio e utilização de nitrato de amônio. O Exército faz um trabalho fantástico, as empresas trabalham de forma muito ética, muito bacana. Quanto se a gente pegar essa mesma análise para os agrotóxicos, como que você enxerga o Brasil hoje quanto à utilização? Não só quanto à utilização, mas quanto ao desenvolvimento, manipulação e pesquisa. Principalmente a parte para você conseguir colocar um produto no mercado. O Brasil hoje ele tem o mesmo nível, os mesmos critérios
que a Europa, que os Estados Unidos, que a Austrália, que o Japão. Então, assim, como eu trabalhei numa multinacional e era comum fazer, inclusive, empréstimos de estudos. Estudos conduzidos no Brasil, a gente só simplesmente traduzia para o inglês e a Europa aceitava, os Estados Unidos aceitavam, porque a gente tem os critérios muito bem estabelecidos. Então, a gente está muito próximo do que a gente chama de guidelines, de diretrizes da União Europeia, por exemplo. Então, muitas coisas que a gente alterou aqui é em função do que eles exigem lá. Então, do ponto de vista de pesquisa, o Brasil é referência, inclusive junto com os países que são referências no mundo. Do ponto de vista da América Latina, o Brasil é a referência da América Latina. A gente é o país mais criterioso do ponto de vista de desenvolvimento e de registro de produto. Não tem nenhum país na América Latina que tem tanto critério quanto a gente tem. Inclusive, a gente é referência para os países da América Latina e da América Central também, ali, pensando ali no México e tudo mais. Então, a gente tem essa questão. Do ponto de vista de qualidade de produção, o Brasil também é referência. Eu trabalhei dentro de uma indústria que produzia os produtos, tanto sintetizava os produtos, as matérias-primas, como faziam as formulações, e o Ministério da Agricultura fiscaliza muito, muito mesmo. Vai, pega a amostra, conta a prova, faz os testes, verifica se você diz que você tem 500 gramas de sal de glifosato, eles fazem as análises para ver se realmente está saindo. Todo lote tem que ter uma análise de greening ativo. Então, assim, a qualidade dos nossos produtos é excelente. A gente realmente, aquilo que fala que tem na embalagem, realmente tem na embalagem. Obviamente, existem problemas de utilização. Então, o pessoal confunde muito. Tem um produtor que utiliza de maneira incorreta, tem um produtor que pega um receituário para soja e aplica em outra cultura. Isso a gente chama de desvio de uso. Nem todo mundo é santo. Então, assim, uma coisa é a nossa legislação, uma coisa é como o nosso setor trabalha, e outra coisa são pessoas que, porventura, não querem seguir as normas, mas isso vai existir em qualquer setor, sempre vai ter um espertinho querendo burlar alguma coisa. E, no meu ver, isso é caso de polícia, isso não é problema do setor, isso é um problema de polícia. É contrabando? Contrabando, problema de polícia. Utilização indevida? Problema de polícia. E por aí vai. Então, eu considero que o Brasil ele é realmente muito seguro, com produtos de altíssima qualidade, apesar de a gente ter aí essa dificuldade enorme de registro, né, porque é muito moroso, né, o tempo para a chegada de novos produtos no mercado. Show. E essas informações, quanto a manuseio, utilização de forma geral, elas são muito importantes. Eu dei aula para o curso técnico em agropecuária durante 4 anos, e a gente sempre começava as disciplinas de agricultura, por exemplo, falando da utilização de agrotóxicos, da utilização de forma geral. E aí você tocou na questão de desvio de uso, que é um ponto muito importante, que é utilizado como se fosse algo que todo mundo fizesse, que todo mundo utilizasse da forma incorreta. Como você enxerga hoje a utilização do produtor? Você acha que a maioria utiliza de forma incorreta? Não, ou a maioria utiliza de forma correta e são poucos que não utilizam da forma certa? E até onde que isso é prejudicial? Eu falei, essa semana alguém fez uma pergunta aqui, explicando assim, agrotóxicos fazem mal? Essa é uma pessoa possivelmente que começou a seguir nossa página há pouco tempo, ainda não entendeu o contexto técnico, e perguntou, agrotóxico faz mal? Eu normalmente não respondo esse tipo de pergunta, porque imagina, eu vou fazer 1000 stories para poder falar sobre isso. Mas eu resolvi responder e fazer uma comparação, né, cara? Se você tomar 20 litros de água num dia, vai te fazer mal. Será que o agrotóxico também não seria a mesma? A gente não faria essa mesma análise? Como que é o Brasil hoje quanto à utilização do produtor? Eu acho que, assim, uma coisa é a gente falar de pesquisa e experimentação, onde você está falando de pessoas com uma alta graduação, que conseguem seguir critérios científicos e trabalhar da maneira como a comunidade internacional dita. Outra coisa é a gente ter produtores que têm uma baixa escolaridade. Então, isso é um ponto. Então, muitas vezes, por isso que é exigido que as bulas sejam extremamente simples, né? Principalmente na questão de dose, porque você tem realmente uma baixa escolaridade. Está tendo uma alteração aí, né? Que os filhos estão vindo, então os filhos muitas vezes já vêm com graduação, já vêm com ensino superior completo, e conseguem ter uma visão da utilização muito melhor, mas muitas vezes os produtores seguem aquilo que o agrônomo fala. E, às vezes, o agrônomo falou há muito tempo atrás e ele só continua seguindo. Então, a gente tem talvez um problema de assistência técnica, de extensão rural e assistência técnica. Esse, talvez, eu acho que é um problema que o Brasil tem. Porque os produtos são seguros, as recomendações são adequadas, mas nem sempre a utilização é feita da maneira correta, mas também não por má fé.
por desconhecimento, por incapacidade ali de interpretação dos números, porque algumas bulas são complicadas, temos os problemas de mistura, porque muitas vezes são feitas misturas de maneira incorreta, que não deveriam ser feitas e tudo mais. Então, a gente está caminhando para uma melhora, mas eu realmente acho que falta aí uma assistência técnica um pouco mais firme, né? Principalmente do ponto de vista do governo. O especialismo do governo não tem, porque os grandes produtores têm consultores, têm agrônomos, têm técnicos, esses estão tranquilos, estão muito bem assessorados, mas os pequenos e médios produtores, eu acho que eles acabam sofrendo um pouco mais. Massa, show de bola. E aí você tocou num ponto importante que a gente até já separado esse assunto, que é falar sobre pesquisa, né? Você trabalha diretamente com pesquisa, isso é um ponto muito interessante, e você trouxe você citou essa questão dos extensionistas, da extensão e assistência técnica. Existe sim talvez um distanciamento entre pesquisa e extensão, aquilo que sai da pesquisa, aquilo que chega para a extensão, aquilo que vai para o produtor rural. Como que você enxerga isso? Eu vejo que sim, a pesquisa, ela realmente esgota a forma de utilizar o produto, então ela realmente chega em condições ideais de utilização, a maneira como o produto deve ser utilizado, do ponto de vista quase que clínico, né? Mas você transpor essa informação, principalmente a informação de bula, que às vezes é uma informação bem detalhada, com vários critérios para ser considerados, do ponto de vista de mistura também, você tem que considerar o que você está colocando junto ali, em que época, em condição climática, e todas as questões de tecnologia de aplicação também que não são consideradas, e na pesquisa a gente acaba considerando. Talvez não tenha esse link, né? Como eu falei, às vezes, para grandes produtores, sim, eles têm acesso a essa informação. Você tem uma assistência, você tem ali um consultor que está próximo. Mas para os pequenos produtores, eu acredito que isso não chega da maneira como deveria. Então, tem ali um gap, né? Tem uma lacuna ali que precisa ser preenchida para que tenha essa assistência. Show, muito massa. E Daniel, conta pra gente um pouco, cara, sobre essa questão dessa experiência com pesquisa, né, relacionado aí com os agroquímicos, como que funciona, pode até talvez citar um pouco do trabalho de vocês, para a galera que está aqui, porque às vezes acaba, tem muita gente que até escreve aqui, poxa, que área bacana é essa de pesquisa, como que é a área, como que é o contexto, será que vale a pena estar trabalhando com pesquisa, enfim, traz um pouco aí para essa galera que talvez está curiosa aí para saber como que funciona. Beleza, então, a gente pode dividir a pesquisa em duas áreas no Brasil. Desenvolvimento de produto, que é a parte de desenvolvimento bruto mesmo, que é quando a empresa chega para mim, então a gente tem aqui no Brasil 2 estações experimentais de pesquisa credenciadas pelo Ministério da Agricultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha empresa está apta a utilizar produtos que não estão no mercado. Então, para poder utilizar um produto que não tem registro no mercado, as empresas, a indústria só pode contratar estações credenciadas, porque essas estações credenciadas são fiscalizadas pelo governo. Então, tudo que eu faço, o governo tem acesso. Se eu instalo um experimento no campo, eu tenho uma planilha que o governo recebe mensalmente e de vezes em vezes por ano ele vem e ele me fiscaliza para ver como é que está a minha condução de campo, se eu estou preenchendo os documentos, se todos os dados foram coletados, se não tem risco de falsificação de dados, se não tem fraude, se não tem nada. Então ele realmente me fiscaliza. Eu falo que o meu patrão acaba sendo o Ministério da Agricultura, porque se eu tiver qualquer inconsistência, eu vou tomar um termo de autuação, vou receber uma multa e posso vir até perder o meu credenciamento, que basicamente é perder a minha empresa. Então, a parte da pesquisa, essa do desenvolvimento, então, é você construir um produto, então a empresa apresenta para a gente um produto, uma mistura X e Y, eu quero testar ela na cultura da soja, eu quero ver qual seria a melhor dose para controle, por exemplo, herbicida de capim amargoso. Então, a gente vai esgotar esse produto, vai fazer os testes com esse produto em várias condições para ver em estágios diferentes de capim amargoso, por exemplo, capim amargoso recém-emergido, entorcerado, vindo de semente, vindo de toceira, vindo de rebrote, pós-roçada. Então, você vai estressar o produto para saber como que ele funciona em cada condição, para começar a desenhar uma recomendação. A partir do momento que eu estressei o produto e eu já tenho uma recomendação, eu vou para outra parte da pesquisa, que a gente chama parte de registro, que essa é uma parte regulamentar. Então, existe uma norma para a condução de ensaios de registro. Então, o governo fala, para você registrar um herbicida para o capim amargoso na cultura da soja, eu preciso que você me apresente 3 experimentos
em 3 locais representativos dessa cultura. Eu preciso que você tenha uma testemunha capinada, uma testemunha sem capina, 4 doses, onde você consiga fazer uma curva dose-resposta, me mostrando que a sua primeira dose não funcionou, que a sua segunda dose é eficiente e que a sua terceira e quarta dose, estatisticamente, são tão eficientes quanto a segunda. Daí eu mostro para ele que eu não estou colocando dose demais para poder entuchar produto no produtor e que eu não estou colocando uma dose inferior que pode trazer instabilidade ali na hora de você fazer o manejo fitossanitário. E também não estou colocando produto a mais que vai resultar no maior resíduo. Então, a partir do momento que eu determinei essa minha dose de eficiência, eu parto para a minha dose de resíduo, porque essa minha recomendação precisa estar suportada dentro das questões de riscos dietéticos também. Então, a gente trabalha também com essa parte de você saber quanto de produto pode ir naquela recomendação para que ela não estoure aquilo que eu falei no começo, que é a ingestão diária aceitável, lá que é dentro dos limites máximos de resíduos, que vai compor também um intervalo de segurança, que seria o tempo mínimo de degradação para que a molécula atinja aquele nível esperado, né? Aquele nível que não traz risco para a saúde humana. Massa, show de bola. Eu acho que assim, uma das grandes preocupações é realmente quanto à questão de saúde humana, né? E aí a gente entra em alguns pontos importantes, que é quanto à proibição de alguns ativos, né? A proibição de alguns princípios ativos. Aqui na minha região mesmo, a gente utiliza muito se fala no paraquat, né? Aqui a gente tem batido muito nessa tecla, conversado muito com os produtores, questão de utilização correta, de não utilização, de aguardar termo, de aguardar liberação, enfim, tem todas essas questões. Como que é hoje, e aí talvez a gente pode dar atenção a algum princípio ativo ou outro, mas como que funciona hoje essa questão de proibição e liberação aqui no Brasil? Certo. Falo da proibição, então. Porque, assim, no Brasil, depois... Não, liberação, então. Você vai conduzir todos os testes, né? No Brasil, você pode chegar do desenvolvimento de uma molécula até ela chegar no mercado, você pode levar de 17 a 20 anos, dependendo do tempo de estudos ali ou da fila para análise. Então, é um tempo muito longo para a chegada do produto no mercado. Mas, o que acontece? No Brasil, depois que você tem um registro, o seu registro ele não tem renovação, não é revalidado um registro no Brasil. Então, uma vez que o registro é concedido, ele é ad eternum. Você vai ter esse registro para sempre. Mas para sempre, um dia, a comunidade científica pode rever algum dado desse princípio ativo e determinar que ele tem um risco que antes, à luz da ciência do passado, com a capacidade científica do passado, não era possível de prever. E isso acontece de uma maneira assim, cotidianamente, não todo ano, mas acontece de moléculas que antes eram seguras passarem a não ser seguras devido a novos testes. Então, até vou fazer um vídeo para o YouTube falando sobre essa questão de reavaliação e sobre o caso do paraquat. E eu queria achar o exemplo de uma substância que era segura e depois parou de ser segura. E daí eu fui ver na história que o cigarro ele era prescrito pelos médicos, inclusive para as grávidas. E os médicos prescreviam a marca X ou a marca Y como sendo uma melhor que a outra. Hoje isso parece um absurdo você ouvir isso. Porque como assim? Cigarro? Cigarro. Então era prescrito, o médico tinha propaganda, o médico fulano recomenda o cigarro fulano. Tal. Então assim, isso no passado era aceitável. Era muito comum a gente ver isso no passado, até propaganda de cigarro com criança e tudo mais. Hoje é um absurdo você ouvir isso. Você fala, nossa, isso nunca aconteceu na vida. É a mesma coisa que você pensar em endosulfan. Endosulfan foi muito utilizado, mas pensar em endosulfan hoje é um absurdo. O paraquat acontece a mesma coisa, mas como que um produto que está registrado, que tá tudo certinho aqui no Brasil, de repente ele entra em reavaliação. Aqui no Brasil a gente tem 3 tipos de reavaliação. Reavaliação ambiental, vai ser feita pelo IBAMA, reavaliação de eficiência, que vai ser feito pelo MAP, então se um produto vier a perder eficiência, que nem aconteceu com os triazóis, as tuberulinas, recentemente, né, para controle de ferrugem da soja, a gente teve essa reavaliação de eficiência, e também tem a questão da toxicologia, da parte da segurança humana, que é uma reavaliação que chama mais atenção. A gente já teve inúmeros produtos reavaliados, a gente teve, acho que se não me engano, 16 reavaliações, e teve vários, acho que se não me engano, 4 produtos banidos, e alguns produtos que se mantiveram com restrição, com mitigação de risco. O que é isso? Então, quando você tem uma reavaliação, é feita uma consulta pública, a Anvisa vai e chega e fala assim, ó, vamos reavaliar tal produto.
ela abre para reavaliação e todo mundo que tem esse ingrediente ativo, toda a indústria, manda vários estudos. Começa a mandar os estudos e tal. A hora que esses estudos chegam na Anvisa, eles fazem uma análise enorme dos estudos e eles emitem uma nota técnica. Essa nota técnica tem um direcionamento da posição da Anvisa. Então, ó, em função dos estudos, verifica-se que, de acordo com o que foi falado da comunidade internacional, o produto pode ter esses indícios ou não pode ter esses indícios. Isso é aberto uma consulta pública, então por 30 dias fica a consulta pública lá e a população pode contribuir. Mas a contribuição dentro de uma consulta pública não é eleição, e as pessoas às vezes confundem isso. Ah, eu quero ou não quero, eu quero ou não quero. Não, isso não serve para nada dentro de uma consulta pública, entendeu? Porque, né, às vezes a Bela Gil vai lá, teve o Lactofen no passado lá. Ah, tá tendo reavaliação no agrotóxico. Vamos lá a gente falar que a gente não quer. Não, a consulta pública é para contribuição técnico-científica. Então, se não for acrescentar nada do ponto de vista de análise, não adianta nada. Inclusive, se você apresentar um estudo, eles têm uma coisa que eles chamam peso de evidência, que é quantidade e qualidade da informação. Não é só você apresentar qualquer estudo. Eles vão analisar como foi feito, em que condições, qual a qualidade daquele dado, para ver se aquele dado pode ser utilizado ou não, porque muitas vezes é um dado feito através de um estudo completamente sem métodos científicos adequados e tudo mais. Então, a hora que ocorre isso, vai para a consulta pública, tem painel de especialistas que vão avaliar também e tudo mais, e pode ser que o produto seja mantido, sem restrição nenhuma, eles falam que então a Anvisa dispôs sobre a manutenção do produto, vai manter no produto no Brasil, assim como ele já é. Ele pode ser mantido com restrição de uso. O caso de acefato, por exemplo, é um produto que teve a reavaliação, ele não foi banido, mas ele é cheio de restrições de uso para diversas culturas. E o paraquat, por exemplo, que foi um que foi banido. Então, é a não manutenção do produto. Com um prazo de 3 anos, sempre existe um prazo de phase-out, que eles falam, né? Que é para você poder reorganizar o setor e esgotar aqueles estoques, você fazer com que a indústria se organize também, com que a agricultura se organize, para a perda de um ativo, muitas vezes tão importante, que nem a questão do paraquat. Ocorre que o paraquat, ele foi banido por indícios, né, por questões da toxicologia aguda dele, por ele realmente ser um produto que, da maneira aguda, de ingestão, ele é extremamente tóxico, tanto que ele é um dos mais utilizados em tentativas de suicídio, por ser muito tóxico. Ele tem indícios, na verdade não foi comprovado, indícios que ele está relacionado à doença de Parkinson, e ele também causaria alteração ali, teratogenicidade, mutação no DNA, mas para a questão de novas gerações, ou causar câncer. Então, assim, os testes teriam que provar que para novas gerações ele não passaria essa alteração genética e ele também não causaria câncer para você poder manter o produto. Então, apesar de ele ter sido banido banido dentro desse prazo, existe uma abertura de que se o setor apresentar estudos que demonstram que é possível, dentro de um sistema fechado, dentro das restrições que o paraquat já recebeu, como é o caso, perdeu embalagens menores de 5 litros, perdeu recomendação para inúmeras culturas, a proibição de aplicação costal e aérea, ou a terrestre de trator sem cabina. Se dentro desse sistema fechado você conseguir garantir segurança de utilização, você elimina parte do risco agudo. Se os testes de biomonitoramento conseguirem garantir também que ele se mantém seguro, que são outros testes, você pode manter o produto. E também eles exigiram testes em células germinativas e somáticas para provar que o produto não tem esse caráter teratogênico, porque daí tudo que for teratogenicidade, neurotoxicidade, embriofitotoxicidade, produto que não tiver antídoto registrado no país, existem, mas não lembro de cabeça, mas existem alguns fatores que são proibitivos de registro. Então, quando um produto tem uma descoberta que ele se enquadra dentro desses fatores, pode ser aberta uma reavaliação e daí passa por todo esse processo, que é o que está acontecendo com o paraquat. Então, o setor, hoje, pelas informações que eu sei, está brigando por um prazo maior, de pelo menos mais um ano, para a conclusão dos estudos que foram abertos. Então, assim, eles abriram precedentes para você apresentar um estudo, mas 3 anos não era possível, porque nem tinha as metodologias no Brasil, não tinha quem fazia esses estudos, então tudo teve que ser desenvolvido. Então, eles estão brigando por mais um ano, e eu sei que também tem uma frente política muito forte para
tá? Como é que eles falam? É uma RDC, né? Uma resolução de diretoria colegiada que determinou o banimento. Existe dentro da frente parlamentar lá, existem deputados que querem derrubar a RDC. Então é fazer como se ela nunca existisse. Então tem uma questão política muito forte por trás também. Então nem tudo é simplesmente técnico, né? Porque é realmente um produto muito importante e ele se mantém em outros países, né? Então existe essa briga aí de questões de agências regulatórias de vários países. Então, por isso que eu não falo assim, o Paraguai está morto. Não sei. Só depois de setembro que a gente vai saber, porque pode ser que alguma coisa venha a acontecer. Massa. Show de bola. Ainda sobre essa questão do paraquat, não só paraquat, tem a possibilidade de um produto ele ser banido por região, por exemplo, na região tal ele ser banido, na região Y não ser banido, ou ele ser proibido. Existe isso também? Não, aí não seria um banimento, seria uma restrição de uso, porque no Brasil a gente registra no órgão federal, então a gente registra lá no governo federal, Mapa Anvisa e Ibama, e depois que você faz o registro no governo federal, você não pode comercializar o produto nos estados, porque todo estado tem uma legislação de agrotóxico também. A gente vai para um outro processo que não é registro, a gente chama de cadastro. Esse cadastro, você vai ter que apresentar as documentações que o estado exige, então são inúmeras documentações e alguns estudos. Boa parte são estudos apresentados no processo inicial, mas pode ter alguma divergência ou alguma não concordância do técnico do Estado, que ele olha e fala, esse estudo aqui não está satisfatório para mim, não se enquadrou dentro das minhas normas, assim, e daí ele fala assim, então aqui no meu Estado, o produto ele pode ser comercializado, mas essa recomendação para isso acontece muito com eficácia. Então, se o cara não achou que o estudo de eficácia ocorreu de um critério científico adequado, o técnico do Estado, ele fala, eu considero que essa recomendação aqui não é válida, porque esse estudo não tá aceitável para mim. Mesmo que o governo federal aceitou, o fiscal do Estado não aceita. E daí ele embute uma restrição. Essa restrição ela pode ser permanente ou pode ser temporária até a empresa apresentar um estudo mais moderno, mais adequado e por aí vai. Então existe essa questão de você ter restrição de uso por cultura e por alvo. Agora, a restrição do produto não estar em algum estado também é uma questão de interesse comercial, porque a empresa ela não é obrigada a cadastrar o produto em todos os estados. Ela cadastra o produto nos estados de interesse de comercialização. Então, se às vezes um estado tem uma cultura com pouca representatividade, ela não vê sentido em colocar todas as questões logísticas e de documento para colocar aquele produto lá, sendo que os números de venda dele não bateriam os custos ou não teriam interesse desse ponto de vista. Muito massa. Eu perguntava para você, mas a lei federal não é sempre maior? Apesar de a lei federal ser sempre maior, existe brecha na lei federal para as restrições estaduais. Então, a própria lei federal determina que podem existir restrições estaduais. Então, a própria bula modelo do mapa vem como último item, se você pegar uma bula hoje de agrotóxico e olhar o último item da faixa do mapa, tem lá restrições estaduais. Então, ali vem descrito tudo. O que tem de restrição estadual daquele produto. Porque eles não vão fazer uma bula para o Paraná, uma bula para o Rio Grande do Sul, uma bula para o Espírito Santo. Eles fazem uma bula para o país e eles falam, dessa bula, no Espírito Santo, não pode aplicar para tal cultura. Basicamente, assim. Inclusive, o Espírito Santo é um estado, quando eu trabalhava com essa parte de cadastro, é um estado que ele não autorizava nenhuma cultura que não era produzida no estado. É meio estranho falar isso, mas ele automaticamente restringia tudo que não tinha produção no estado. Saía lá no Espírito Santo, como a agência de defesa daí é a CEDAP, como é que é a agência de defesa de vocês? Aqui a gente, porque, por exemplo, aqui a gente tem o INCAPé, aqui é o INCAPé e o IDAF. A gente trabalha com isso. Né? Tem o IDAF e a gente tem essa pesquisa geral com o INCAPé. Essa pergunta é interessante, Daniel, porque, por exemplo, aqui na empresa a gente faz avaliação de boletins técnicos por região. Então a empresa ela monta o boletim técnico de região e envia para a gente poder fazer uma análise. E dentro de boletim técnico, onde tem controle fitossanitário, eles trazem para a gente aqui as recomendações gerais de princípios ativos para algumas pragas e doenças. E aí a gente encontra algumas divergências de princípio ativo.
Então o estado X lá, ele fala assim, olha, para a cultura X, né, para a cultura Y, não é recomendado o princípio ativo tal. Né? E aí a gente pega em outra região e aí há essa recomendação desse princípio ativo, mesmo que ele não é banido no Brasil, entende? Então os boletins técnicos acabam acontecendo essa divergência, acabam trazendo essa divergência, né? Aí é o seguinte, Daniel, a gente teve algumas perguntas, aí como agora está faltando 10 minutos, eu vou parar para a gente poder tentar responder algumas perguntas. E assim, logo no início alguém já perguntou assim, existe uma importância, uma relação entre a utilização, o aumento da utilização, e aí eu quero mudar esse aumento da utilização para aumento, talvez, do nosso nível técnico na utilização, com a produtividade, com a produção de alimentos. Se eu aumento aqui a minha quantidade, se eu tenho um melhor nível técnico, se eu aumento a minha pesquisa e extensão, eu posso aumentar a minha produtividade. Isso trazendo um contexto que a gente, por exemplo, esse ano a gente passou novamente os Estados Unidos em produção de soja. E a tendência é que a gente continue. Né? A gente tem a cultura da cana novamente com alta produtividade, várias HF produzindo muito esse ano. E a gente assim, começa a subir novamente o patamar de produtividade. Existe uma relação da utilização dos agrotóxicos com essa produtividade? Na verdade, assim, não daria para trazer a relação de que a gente aumentou o número de utilização frente aos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui a gente tem 3 safras, por exemplo, 3, ou dependendo da região, até uma 4ª safra. Então, a gente utiliza muito, porém, a gente tem uma alta produtividade. Mas quando você faz a relação de quantidade por alimento produzido, aí utiliza muito pouco. Então, assim, o Brasil, em números absolutos, ele realmente é um grande consumidor. Mas por quê? Porque ele produz muito. Mas em números relativos, que é aquilo, quanto se utiliza por área, por aquilo que se produz, a gente realmente não utiliza tanto. A gente faz um uso muito eficiente dos produtos. E outra, se você pegar o histórico de formulações do passado para as formulações atuais, você tinha no passado formulações de 900 gramas por quilo, 750 gramas por quilo. Hoje você vai para formulações muito menos concentradas. Então tem formulações que você vai reduzindo a quantidade de ativo. Mas quando se faz o cálculo da comercialização, não se calcula em ativos, se calcula em produto formulado. Então muitas vezes 1 litro de produto não tem 1 litro de agrotóxico. Tem 200 gramas de agrotóxico. O resto é componente e água, ou componente e óleo. São os compostos de formulação, os aditivos. Então, não se considera o ingrediente ativo, mas sim o produto formulado. Então, se você baixa a concentração, teoricamente você está aplicando menos produto. Mas esse cálculo não é feito. Então, as pessoas acabam confundindo um pouco isso. Mas tem relação, sim, com o aumento da eficiência, melhor especificidade de produtos. Então, cada vez os produtos estão mais específicos para alvos específicos, mais seletivos para as culturas. Então, eles estão cada vez mais refinados para um alvo em comum. Em contrapartida dos produtos do passado, eles eram de amplo espectro, que a gente fala. Pegava tudo, matava tudo que tinha que matar, mas também ele fazia um desastre e era muito produto aplicado. Hoje é quase que uma questão um pouco mais clínica. Então, sim, você tem uma evolução da produtividade, não só em função dos defensivos, né, mas no aumento de toda a tecnologia, semente, maquinário, tecnologia de aplicação, agricultura de precisão, agora a própria agricultura digital, tudo isso é uma somatória de fatores que traz o incremento da agricultura, com certeza. Massa, show de bola. Bom, a gente vai ter que falar sobre isso daqui, né? Tem um ponto aqui que a gente separou, que a gente até comentado sobre a influência da mídia. Né? Até onde que a mídia, principalmente a grande mídia, ela influencia nesse preconceito com os agrotóxicos. Você falou no início sobre a questão do agrotóxico, que era por questão de manuseio, formulação, enfim, explicou muito bem. Mas a mídia hoje, qual que é o papel dela quanto à influência? A gente vê muito, principalmente pessoas que não são do setor, e um preconceito já dentro do subconsciente da pessoa. Hoje a gente está vindo a gente tem algumas estufas aqui para a produção de hidroponia, e eu acabei levando um rapaz que ia para lá para trabalhar junto com a gente hoje, e ele, né, não é da área, não é da nossa área ali para fazer questão de instalação elétrica, e ele já dentro do carro mesmo, ele perguntando, já entrou no assunto agrotóxico, assim, questão de veneno e aquele monte de coisa. E você via que aquilo ali era algo assim, posto, né, de fora, nada estudado, algo do tipo. Isso é uma realidade, é um contexto nacional. Até onde a mídia influencia nesse preconceito dos produtos químicos, dos agrotóxicos? Sim, do meu ponto de vista,
Totalmente, né? A mídia acaba influenciando de uma maneira muito forte, porque se você pegar, por exemplo, isso é uma questão de viés, é uma questão ideológica mesmo. Se você pegar, por exemplo, o fumacê nada mais é do que o malation, nada mais é do que um agrotóxico utilizado na cultura dos cítrus, por exemplo. Mas se você fala que um produto, uma laranja foi tratada com malation, com agrotóxico, a pessoa vai ter receio de consumo. Agora, se está com uma endemia de dengue e a prefeitura não passa o fumacê, o pessoal vai bater lá na porta da prefeitura falando, cadê o fumacê? E nada mais é do que um agrotóxico sendo aplicado na cara da população, e que já foi provado que é ineficiente. Então, assim, a utilização de fumacê é ineficiente, um risco muito maior, porque você está aplicando um produto na cara da população e você não vê esse mesmo lado da mídia querendo bater no fumacê, porque diz que é necessário. Entendeu? É um nome sanitário ali que você diz que é necessário. Agora, a hora que vai para o campo o que é o salvador da dengue dentro da cidade é o demônio das pessoas na agricultura. Então, assim, é totalmente enviesado, não tem para onde correr, né? A gente acaba apanhando mesmo. Show de bola. O que a gente pode fazer, né? O nosso papel hoje como profissional, e agora falando especificamente sobre agrotóxicos, tá? Porque a gente acaba abrindo muito, mas sobre agrotóxicos, como que a gente pode se comportar para tentar mudar um pouco essa realidade? Como que você enxerga isso? Tá. Bem, primeiro, conhecer os defensivos, né? Conhecer mesmo, principalmente estudar, ler bula. É muito engraçado porque o agrônomo não lê bula, não compreende o que está escrito na bula. Muitas vezes não sabe nem achar. Eu tenho até um vídeo que eu ensino como você lê uma bula de agrotóxico. Tem um vídeo lá no YouTube, na Fazenda Escola. A gente ensina como você lê uma bula de agrotóxico, onde você encontrar a informação mapa, Anvisa, IBAMA, o que acontecer em caso de derramamento, de intoxicação, tudo está lá. Então, você compreender o produto, respeitar principalmente as questões de rotação de cultura, rotações de ativo, no caso, né, de mecanismo de ação. A bula também te ajuda a fazer isso, está lá descrito como você pode fazer isso. Assim, de maneira bem básica, assim, eu falaria para o agrônomo, começa lendo a bula, porque eu sei que não lê, entendeu? A gente sabe que não lê. Só quem escreve, a gente fala assim, parece que só quem escreve a bula que leu ela. E eu já escrevi muita bula na vida, mas parece que os outros não se dão interesse, porque é chato ler bula, mas a informação lá é muito interessante. Então, uma dica bem rápida, assim, começa a ler bula. E é algo que a gente acaba não fazendo, a gente não faz isso. Né? Se eu falar assim, ó, 90% não faz, tá mentindo, eu falo 99,9%. A gente não faz. Exatamente. Cara, muito massa. O pessoal tá falando assim, tem que ter parte 2, tá? Porque já tá acabando aqui o nosso horário. Né? E ainda tem algumas perguntas aqui para a gente poder passar. E assim, é um tema que a gente poderia estar expandindo o máximo possível. Né? Eu, particularmente, não é minha área específica falar sobre agrotóxicos. A gente utiliza, nós temos a nossa área aqui somente para fazer esse tipo de recomendação, mas é uma área que chama muita atenção. Né? Se a gente pudesse ficar aqui o tempo todo, ficar igual o Gustavo Lima lá com 13 horas de live, botar um shortinho daquele, entendeu? E funcionaria muito bem. Inclusive, falando em live, o cara, rapaz, falando live aqui, o Daniel, um tempo desse para trás, né, era uma quarta-feira à noite, eu sempre faço live, normalmente na quarta-feira à noite, e tive que ficar para um calor, tá? Aqui a minha região é muito quente, eu passava vontade de tomar uma cerveja, bicho. E aí tinha uma pessoa que eu tava no escritório fazendo live de lá, e o cara que trabalha comigo, ele falou assim, cara, porra, abre uma cerveja aí e toma durante a live, não tem nada a ver não. Eu falei, porra, a galera vai achar ruim, cara. Sei lá, cara, isso vai soar mó estranho. No outro dia, aí você fez uma live, acho que era com a Camila, que apareceu lá a notificação, eu falei, o cara tava bebendo. Eu falei, porra, bicho, eu deixo de fazer, os caras fazem bebendo, cara. Eu geralmente faço mais bebendo, eu não tenho problema nenhum, não. Pô, é o certo, cara. Pô, Daniel, cara, essa live tá chegando ao final, irmão. Porra, muito obrigado mesmo, cara. A gente poderia estar expandindo o máximo possível aqui de conteúdo, de informação. A galera tá até pedindo aqui, pô, uma live sensacional. E, tipo assim, só venha somar. Agradeço de coração mesmo por ter aceitado aí o nosso convite, cara. Fico aí de portas abertas, porque você precisar, né, da gente, pode sempre contar. Né? E aí fala pra galera como é que eles fazem para te achar, o seu Instagram, vocês têm também o canal no YouTube, como é que a galera faz para poder pegar aí as suas informações, né? Não, maravilha. Primeiro eu agradeço o convite, né? Sensacional, sua audiência, olha só quantas pessoas.
O assunto é polêmico, é interessante, é legal de falar. Eu, se deixar, também não paro de falar de agrotóxico por um tempão. Mas se quiser saber mais sobre agrotóxico, quer propor mais temas, vai lá no meu Instagram, que está aí, daniel.fornaroli, e a gente tem um canal no YouTube que é o Fazendo Escola. Então, youtube.com/Fazendo Escola, a gente faz vídeos técnicos, faz vídeos sobre agrotóxico, toda essa questão lá com várias interações visuais e tudo mais. Então, vai lá que não vai sair perdendo, não.